Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 13 de agosto. Nós estamos celebrando o 19º domingo do tempo comum. É com muita alegria que nós nos encontramos aqui no nosso canal para meditar mais uma vez os textos da Sagrada Escritura desse domingo. A primeira leitura é de 1 Reis, capítulo 19, versículos 9 a 13. Elias, na caverna, descobre a revelação de Deus na brisa suave. A segunda leitura é da carta aos Romanos, capítulo 9, de 1 a 5. Paulo faz o elenco dos privilégios de Israel. E, finalmente, o texto do Santo Evangelho de Mateus 14, de 22 a 33. Jesus que caminha sobre o mar. Vamos então ao texto do Santo Evangelho. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma." E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no calendário civil, hoje, nós celebramos o Dia dos Pais. Dentro do mês vocacional, além da vocação à paternidade, recordamos os diáconos, exatamente porque há poucos dias celebramos a festa de São Lourenço. E embora o 19º domingo do tempo comum prevaleça, porque é domingo, é também bom não esquecer que hoje se celebra a memória de Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia. A liturgia desse domingo
nos ajuda a compreender que Deus é Pai. Ele, que tem o domínio sobre a natureza, é o mesmo Deus que mantém a fidelidade às suas promessas e se revela sempre a partir de novos modelos, novos modos, novos paradigmas. Crise e paz, tempestade e serenidade se encontram continuamente na vida de Elias, na vida da igreja, em nossas vidas pessoais. O profeta Elias, na primeira leitura, enfrentou a ira, a fúria de Acabe e Jezabel, o rei e a rainha de Israel, o reino do norte. Cansado das perseguições, ele foge em direção ao Monte Horebe, o Monte da Aliança. No caminho, faminto e deprimido, ele pede a morte. O Senhor o alimenta e o revigora. Ele chega ao Monte Horebe e se abriga numa caverna. Essa gruta, como que é símbolo do seu desejo de esconder-se, de fugir de Deus, fugir de sua missão, fugir inclusive de si mesmo. Ele, acostumado às teofanias, marcadas pelos trovões, pelas ventanias, pelos terremotos e pelo fogo, agora é convidado a descobrir o rosto de Deus manifestado por meio do rocio de uma brisa suave. O profeta que matou os falsos profetas de Baal, o profeta do fogo e da ventania, agora ele deve fazer o processo de reeducação na fé. Ele cobre o rosto e se coloca à entrada da gruta. Ele realiza o processo espiritual de saída de sua própria caverna para descobrir outra face de Deus. A mesma experiência de conversão sobre a identidade de Deus acontecerá também com São Paulo. Paulo, israelita, fariseu, irrepreensível, ele demonstra uma profunda dor. A tristeza, a dor do apóstolo dos gentios é intensa, exatamente porque os seus irmãos israelitas se fecharam a Jesus como Messias. Deus sempre manteve a sua fidelidade. É por isso que aos judeus pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas e os patriarcas. Da fidelidade de Deus nasce também o próprio Cristo, o Messias, na história. A partir desse fato, para Paulo, toda a compreensão de Deus e a interpretação da história da salvação, tudo isso está qualificado pela presença de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nova hermenêutica, o novo princípio de interpretação do Evangelho. Por falar em Evangelho, no texto do Evangelho de hoje, poderíamos escutar e escolher muitos elementos da palavra de Deus. Nós poderíamos tomar, por exemplo,
Jesus que ora na montanha é um elemento. Os apóstolos que estão na barca, a barca igreja, outro elemento. A barca igreja agitada pelas ondas e pelos mares bravios, outro elemento. Os discípulos que não conseguem perceber a presença do Cristo e acham que ele é um fantasma. A falta de fé, a crise de fé. Jesus que os alimenta, os ilumina e os encoraja com palavras pascais. Coragem sou eu, não tenhais medo. Poderíamos tomar o exemplo de Pedro, homem fraco na fé que quase afunda, mas grita: Senhor, salva-me. Poderíamos tomar, além disso, a proclamação de fé daqueles que estão no barco, que se prostram e dizem: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Poderíamos tomar, para aprofundar, a necessidade de se fazer a travessia. Vejam quantos elementos interessantes brotam da palavra de Deus no texto do Evangelho de hoje. Mas retomemos um pouco o texto, resumindo as principais ideias. Depois de despedir pacientemente a multidão, depois da multiplicação dos pães, Jesus ora no monte, sozinho. Mas ele obriga os seus discípulos a entrarem na barca, símbolo da igreja, e a fazerem a travessia. Como diz o poeta, navegar é preciso. A igreja faz a travessia em meio ao mar bravio da história, às vezes sem perceber a presença do ressuscitado. O mar, nós já sabemos, é símbolo do perigo do retorno ao caos primitivo. É símbolo da fragmentação e da destruição. Os monstros marinhos, as forças misteriosas, incógnitas, presentes no mar. A igreja é agitada. Em meio às tempestades da história, às perseguições, às tensões, aos conflitos, reina a mais profunda escuridão. Mas, ao mesmo tempo, já se aproxima a aurora. O texto bíblico original diz que era a 4ª vigília da noite, isto é, entre 3 e 6 horas da manhã. Ainda é escuro, mas a aurora já se faz notar de algum modo. Jesus caminha sobre o dorso do mar, exatamente como nos diz o livro de Jó. Os discípulos, apavorados, imaginam ser um fantasma. Vivem a tentação da pouca fé, da incredulidade. Como disse, Jesus reage com as típicas frases pascais. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Pedro entra em cena, revelando a riqueza de sua personalidade generosa e frágil, mas duvida e quase afunda. Falta-lhe fé madura. Contudo, quando Jesus sobe ao barco, tudo se torna calmaria. Os discípulos se prostram e reconhecem:
verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. O texto, podemos assim dizer, revela a crise de fé das comunidades mateanas. Mas, ao mesmo tempo, Jesus as confirma na fé e estende a mão também a nós, homens e mulheres, fracos na fé, mas que continuamos a gritar: Senhor, salva-nos. Senhor, salva a tua igreja. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.